Irmãos, obrigado pelas orações, pela nossa família, pela nossa viagem, também pela minha saúde nos pés, estou em recuperação, mas já estou pregando em pé, louvado seja Deus. E aguentando ficar uma parte do louvor, e a pregação inteira, pregando a palavra de Deus. Que o Senhor continue renovando a nossa esperança. Nesses dias todos, a maior parte eu passei aqui no templo junto com os irmãos em recuperação, e eu sei que tudo isso é a bênção de Deus. Dia 4 agora, faz 2 meses do acidente, e estamos aqui de pé para a glória do Senhor. Com 40 dias eu andei, passei a andar e pregar, preguei de manhã na escola dominical, depois fui para o Cascata, preguei no Cascata em pé, e aqui o Senhor tem nos ajudado para o louvor da sua glória. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos seguindo aqui a exposição do Evangelho de Mateus, o Evangelho do grande rei. E nós estaremos lendo do versículo 22 até o versículo 27. Estaremos concluindo esse capítulo 17, hoje, com a graça de Deus. E o nosso desejo é que Deus possa falar profundamente ao nosso coração. Mateus significa dom de Deus, e este Evangelho tem uma grande mensagem sobre o Evangelho do Rei. Como os irmãos vão ficar mais tempo assentados, eu convido-os para que os irmãos possam se colocar em pé mais uma vez e vamos ler esse texto para a nossa edificação. Você que está em casa também, acompanhando a transmissão, que Deus abençoe a sua vida. Você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas. Irmãos que, mesmo acompanhar aqui, não tiveram oportunidade de acessar o link, compartilhe com outras pessoas, você que foi abençoado, e que a gente possa fazer esse grande movimento da fé, porque a igreja é um corpo, é um movimento da fé, é o povo de Deus espalhado em todo lugar, espalhando a mensagem de Cristo. Mateus 17, 22 a 27, diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, fale conosco, Senhor. Que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui, ó Deus, edificados, guardados, tocados pelo Teu Santo Espírito, que inspirou esse texto. E nós carecemos do Espírito Santo para que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida. Toca na nossa vida, Senhor. Toca na vida do Teu povo. Ilumina os nossos olhos, ó Deus, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Há um ditado que diz que há 2 coisas certas na vida: a morte e os impostos. A morte é certa, ninguém escapa desta hora. Mais cedo ou mais tarde nós enfrentaremos esta dura realidade. A morte é certa, mas também os impostos são certos. Até fizeram memes aí com o ministro da Fazenda, que gosta de aumentar impostos para sanar, o rombo das contas públicas. E são vários memes, que a gente acompanhou. A taxa humana, o Zé do Taxão, a taxa grande, a taxa é nossa, nascido para taxar, taxando o pobre adoidado. No texto lido, Jesus fala mais uma vez sobre a sua morte. E os discípulos ficaram muito tristes. Eles queriam que Jesus pudesse virar o disco, virar a página,
Os discípulos não entendiam por que Jesus continuava falando sobre a sua morte, pois esperavam que ele fosse instituir um reino político, um reino que podia limpar a Palestina do domínio romano. A morte de Cristo para os discípulos era a morte de suas esperanças. Já em Cafarnaum, essa cidade onde Jesus escolheu para exercer o seu ministério e fazer as suas operações missionárias, evangelísticas, surgiu a questão do imposto do templo. E era o imposto que simbolizava o valor pelo resgate de uma alma. Este imposto aqui não era imposto civil, não era imposto que os publicanos cobravam imposto para pagar ao Estado romano. Era o imposto para pagar a manutenção no templo. Era imposto previsto em Êxodo capítulo 30, verso 11 até o verso 16. Abra sua Bíblia nesse texto para os irmãos entenderem, né, sobre este imposto, né, do templo, para a manutenção do templo, para os sacrifícios, para as oferendas, para o serviço no culto divino. Veja o que diz o texto, o pagamento do resgate. Verso 11 até o verso 16, no capítulo 30 de Êxodo, disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recensamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo. Segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Era este ciclo, era esta oferta, era esse imposto. O texto diz que o rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos. Quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vossa alma, tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Veja bem que o pobre não daria menos, nem o rico mais. Todas as almas são preciosas para Deus. E esse dinheiro era coletado e ele deveria ser empregado no serviço do tabernáculo, no serviço do templo. E com ele, eles deveriam comprar animais para o sacrifício oferecidos no culto a Deus. Por esta razão, os coletores de impostos perguntaram a Pedro: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? A pergunta foi com intenção má, uma intenção maligna, com a finalidade de acusar Jesus, de pegá-lo em uma armadilha e falar que ele está quebrando a lei de Moisés, o princípio cultico. A resposta imediata de Pedro foi que Jesus pagava este imposto, o imposto do templo. Mas quando Pedro entrou em casa, antes que falasse algo, e como sabendo de tudo, Jesus lhe perguntou: Simão, que te parece? Jesus é aquele que conhece todas as coisas, aquele que é onisciente. De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Aos estranhos. Respondeu Pedro: então os seus estão isentos. Disse Jesus: Jesus não era obrigado a pagar o imposto. Em outras palavras, não era Jesus o Filho de Deus por natureza, Jesus era o Senhor do templo, maior do que o templo, Filho do Eterno, o Rei dos Reis. Não era o templo a casa de meu Pai, disse Jesus. E quanto a Pedro, ele era Filho de Deus por adoção. Todavia, Jesus se submetera a todas as leis que Deus havia instruído ou instituído a Israel para cumpri-las cabalmente. Jesus veio para cumprir a lei, para se submeter à lei e cumpri-la em nosso lugar. Por essa razão, Jesus pagou o imposto por si e também por Pedro, para não escandalizar aqueles que não entendiam o seu reinado e cumprir cabalmente a lei de Deus. Por isso, Jesus disse a Pedro: vá até o mar, e o mar ali era o mar da Galileia, o mar Tiberíade, joga o anzol
puxe o primeiro peixe que você fisgar, e na boca dele você encontrará uma moeda, um estáter, uma moeda de 4 dracmas, ou didracmas, né? Que era o imposto que poderia pagar por si mesmo e por Pedro. Veja a onipotência de Jesus, que governa a natureza, que colocou na boca daquele peixe esse estáter, esta moeda. Você encontrará um estáter na boca do peixe, então vá e pegue, né, esse peixe, fisgue esse peixe, pague com esta moeda o meu imposto e o seu. Veja bem, o amor de Jesus, a generosidade de Jesus, Ele quem paga, meus irmãos, a nossa dívida. Ele pagou a dívida de Pedro, pagou esse imposto, o imposto que era o imposto da expiação. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que Jesus é o grande sacrifício e o único resgatador da alma humana. Vamos dizer isso comigo? Jesus é o grande sacrifício e o único resgatador da alma humana. Por essa razão, Jesus prevê mais uma vez a sua morte e a sua ressurreição. Veja o que diz o verso 22. Vamos lê-lo? Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Veja que a morte é o terror de todos os homens. Nós não gostamos muito de ouvir sobre morte. Nós gostamos de falar de vida, de beleza, de passeio, de fotos, de memes. A gente não gosta de falar de morte. Mas ninguém escapa da morte, nem ricos e nem pobres, nem homens nem mulheres, nem crianças e nem velhos. Os discípulos, bem como todos os judeus, eles esperavam um Cristo político, um conquistador. Alguém que ia estabelecer um reino e teria ali o ministro da Fazenda, o ministro da Justiça, o ministro da Educação. E estabeleceria ali, então, com os discípulos, um reinado na Judéia, na Palestina. O texto diz, por esse motivo, Jesus, mais uma vez, veja bem que de modo claro, pela segunda vez, Jesus prepara os seus discípulos para a sua morte e morte de cruz. O texto diz aqui, reunidos eles na Galileia. Eles quem? Jesus e seus discípulos. Jesus estava preparando os seus discípulos para a cruz. Jesus sabia que ele ia sofrer. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ele será zombado, será cuspido, será açoitado, será crucificado. Jesus sabia que ia morrer, eles o matarão, que ele seria julgado por um tribunal injusto e morreria a pior morte, a morte de cruz. A morte de Jesus estava na agenda de Deus, no plano de Deus. Jesus veio para ser um sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo Spurgeon, Jesus para o homem viveu, pelo homem foi traído e pelo homem morreu. Jesus morreu por você. E Jesus morreria para satisfazer a justiça de Deus, para satisfazer a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus. E uma vez que ele devia ser um sacrifício da expiação, ele precisava ser morto. A morte de Cristo, meus irmãos, não tem a última palavra. Nós podemos ver aqui que Jesus sabia que ia sofrer nas mãos dos homens, iria morrer a pior morte, mas também sabia que ele iria ressuscitar o quê? No terceiro dia. A morte não o deteria na tumba, porque no terceiro dia ele ressuscitaria. Cristo morreria para salvar o seu povo, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E Cristo venceu a morte, ele derrotou a morte, a tumba não pôde detê-lo, ele ressuscitou.
No entanto, a morte de Cristo para os discípulos era a morte de suas esperanças. Por isso eles se entristeceram grandemente. Veja o advérbio usado aqui: grandemente, excessivamente. Eles ficaram tristes, abatidos, deprimidos, arrasados. Eles não entenderam, meus irmãos, a doutrina da humilhação de Cristo, bem como também a doutrina da exaltação de Cristo. Cristo venceria a morte no terceiro dia, ressuscitando. Por isso, Paulo, ele chega a dizer: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E ele diz mais: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Filipenses 2, 5 a 11, Paulo então fala a respeito da doutrina da humilhação de Cristo. Cristo se humilhou, se esvaziou, habitou entre nós, nasceu de uma mulher, virou gente, foi zombado, perseguido, não tinha uma casa própria, nasceu numa família humilde, foi perseguido, e morreu a pior morte, a morte de cruz. Mas também Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele se humilhou, mas também foi exaltado. E o primeiro ato da exaltação foi a ressurreição de Jesus. E Jesus já havia dito que ele ia morrer, mas ressuscitaria do terceiro dia. Mas o foco dos discípulos estava apenas na morte, no sofrimento, na dor, na rejeição, na humilhação, e esqueceram que Jesus havia dito que venceria a morte e ressuscitaria no terceiro dia. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que Jesus veio para cumprir a lei de Deus em nosso lugar e ser o nosso resgatador. O imposto das 2 dracmas era o imposto para a manutenção do templo. Nós lemos aqui em Êxodo 30, 11 a 16. E esse tributo não era imposto para o pagamento civil ao governo romano. Não era imposto civil, mas era um imposto eclesiástico, cobrado pelo serviço do templo. As vítimas oferecidas sobre o altar eram oferecidas pelo resgate de uma alma. Era o pagamento desse serviço que era prestado. E esse sacrifício oferecido no templo apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles matavam um cordeiro pela manhã e matavam um cordeiro à tarde. Era o serviço que os sacerdotes faziam no templo. E por essa razão Pedro respondeu que Jesus pagava o imposto do templo. Jesus, meus irmãos, pagou esse imposto porque Jesus nasceu debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei. Jesus, como o segundo Adão, ele nasceu para cumprir o que o primeiro Adão quebrou. O primeiro Adão quebrou a lei de Deus. Mas o segundo Adão veio para cumprir a lei de Deus. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. No pacto da redenção, o Filho encarnado deveria cumprir toda a lei. Isso porque o pecador era incapaz de cumprir a lei de Deus. Jesus cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. O homem não somente havia violado a lei, mas era impotente, incapaz para cumprir a lei. Então, o segundo Adão, o segundo representante, Cristo, teria que fazer o que o primeiro representante, o primeiro Adão, não fez.
cumprir a lei de Deus em nosso lugar de modo cabal e perfeito. A obediência de Cristo, meus irmãos, não poderia ser parcial, como a dos homens. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus cumpriu a lei de Deus em nosso lugar, por isso ele pagou o tributo do templo. Porque toda aquela cerimônia, todo aquele ritual apontava para ele mesmo. Aquilo era apenas uma sombra da realidade que chegou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não conheceu o pecado, mas ele o fez pecado por nós. Na cruz, Deus condena o pecado na carne de seu Filho. Uma vez que Cristo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Isaías diz que Jesus ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O imposto do templo era chamado a taxa da expiação. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Na cruz foi cravado o nosso escrito de dívida. Todo aquele escrito de dívida que pesava contra nós e que nos era prejudicial, Jesus o removeu cravando na cruz. A cruz era necessária, meus irmãos, para a nossa redenção, o pagamento do nosso resgate. No entanto, na qualidade de filho do Pai, a quem pertencia o templo, Jesus ele não tinha obrigação alguma de pagar o imposto relativo ao templo. Porque Jesus era o Filho de Deus, ele não tinha pecado. Para que pagar imposto para a redenção se Jesus era perfeito, sem pecado, sem mancha alguma? No entanto, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. E o texto diz que, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? Veja bem, que Jesus não estava com Pedro na hora que os coletores do imposto do templo estavam abordando Pedro. Mas Jesus conhecia todas as coisas, porque ele é onisciente. E Jesus então pergunta: de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Em outras palavras, os reis e seus filhos não pagam impostos. Os reis não fazem impostos para eles pagarem, mas para nós pagarmos, para que a gente possa sustentar, né, o Estado. Os filhos dos reis não pagavam impostos, mas esse imposto era para sustentar o rei e a sua família. No entanto, aqui nós podemos ver que Jesus, o Rei dos Reis, também não deveria pagar o imposto do templo, porque ele era o dono do templo, o senhor do templo, maior do que o templo, o Filho de Deus. No entanto, para não os escandalizar, Jesus pagou o imposto para si mesmo e para Pedro. Veja bem, como é que Jesus tem todo o poder. Veja o que diz o verso 27, vamos ler comigo? Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás o estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Pedro poderia pensar: eu sou um pescador experiente, pescador profissional, eu vou de jeito nenhum lançar ali o meu anzol. Nunca vi peixe, né, com a moeda na boca. Vocês já viram?
E aqui Pedro então foi e pescou esse peixe. Jesus disse que eles deveriam pagar esse imposto para que não os escandalizemos. E escândalo aqui, meus irmãos, é algo que alguém que faz alguém cair, que leva alguém a tropeçar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, devemos pagar para não dar mau exemplo a outros. Aqui, nós temos um princípio, meus irmãos, a ser aprendido por todos os cristãos. A desistência dos direitos pessoais em prol de um propósito superior. Aquilo era um ato cultico, que Jesus era apenas uma sombra, que apontava para o Redentor, para o resgatador das almas. E Jesus, então, de forma voluntária, se submeteu à lei do templo, pagando o imposto por si mesmo e por Pedro. O grande filho paga o imposto cobrado pela casa do pai. Ele pagou o imposto. E Jesus, como Deus, faz com que o peixe traga a moeda em sua boca. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Nele tudo subsiste. E como homem, Ele paga o imposto por si mesmo, por Pedro. Jesus é o Filho do homem. E por isso Ele pagou o imposto do templo. E não só por Ele, mas também por Pedro, mostrando generosidade e amor. Jesus estava dizendo para Pedro, quem paga a sua conta sou eu. Eu sou o seu resgatador. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Meus irmãos, em união com Cristo, nós temos a redenção eterna. Hoje a pessoa me perguntou, pastor, eu vi alguém falando a respeito da maldição hereditária. Mas eu vou pagar a maldição do meu avô, que eu nem conheci, e eu sei que ele era perverso. Eu disse para ela o seguinte, fora de Cristo, todos nós estamos debaixo de maldição. No primeiro Adão é morte, mas no segundo Adão é vida. No primeiro Adão é perdição, mas no segundo Adão é salvação. No primeiro Adão é condenação, mas no segundo Adão é salvação eterna. No primeiro Adão, nós estamos debaixo da maldição, mas no segundo Adão, nós estamos debaixo da bênção de Deus. O segundo Adão, que é Jesus, quebrou toda a nossa maldição. É por isso que Paulo disse, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na união com Cristo, meus irmãos, nós temos o pagamento de toda a nossa dívida. É por isso que Pedro chega a dizer o seguinte na sua primeira carta, abra a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19, coloque aí na tela também, para que os irmãos que estão em casa possam acompanhar. Vamos ler esse texto? Olha o que diz o texto. Veja o que Pedro diz. Verso 18, 1 de Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado o vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja bem que quando Pedro viu que Jesus estava ali pagando o tributo do resgate, e agora Pedro fala, não foi com ouro nem com prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que nós fomos resgatados, louvado seja Deus. Simbolicamente, meus irmãos, Jesus pagou o que a lei exigia. Ele entregou a sua vida como resgate por muitos, a fim de realizar uma redenção eterna. Aquele ato do pagamento do imposto do templo era apenas uma sombra da realidade de Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário. Aquilo apontava para Cristo.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o grande sacrifício de reconciliação, do qual todos os demais sacrifícios no templo são apenas sombra. Quando a sombra está projetada na parede e a realidade chega, a sombra passou. Nós não temos mais que pagar o imposto do templo, porque Jesus já pagou com o seu próprio sangue para redimir a nossa alma. Por isso Jesus pagou o imposto da expiação na cruz por nós, pecadores. A cruz é o preço da nossa redenção, do nosso resgate. É pelo sangue que nós somos resgatados. Quando nós contribuímos para a obra de Deus, meus irmãos, com os nossos dízimos e ofertas, isso é um culto a Deus, para a expansão do reino de Deus. Mas isso não resgata a nossa alma. O que resgata a nossa alma é o sangue de Jesus. Aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo Jesus contribuem com a obra de Deus com amor no coração, para a expansão do reino de Deus. Mas não para redimir a sua alma, porque quem redimiu a sua alma foi o sangue de Jesus. Não foi prata e não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, olhando para a cruz. Se você olhar para você mesmo, você está perdido. Não existe salvação em nós mesmos. Nós devemos olhar para Cristo. O segundo Adão, a pessoa e obra de Cristo são a base para a nossa esperança. Nós temos uma esperança além desta vida. A morte é uma realidade que atinge a todos nós, mas nós temos esperança além da tumba, além da morte. O nosso Redentor morreu, mas ressuscitou, e Ele está conosco. Ele está conosco na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na vida e na morte. Ele está conosco em toda e qualquer situação. Buda morreu, mas não ressuscitou. Allan Kardec morreu, não ressuscitou. Mas Cristo morreu e ressuscitou. E Ele vive para sempre. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está conosco aqui nesta noite, como Deus. E como homem, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Viva a vida olhando para Jesus, confie nele. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso redentor. Ele é o nosso Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Vivendo a nossa dupla cidadania. Jesus, como Filho de Deus, o Senhor do templo, não precisava pagar o imposto do templo. No entanto, para não escandalizar, Ele pagou o imposto da redenção, o imposto do resgate, uma vez que Ele é o único resgatador da alma humana. Jesus não queria ser acusado de subversivo, de rebelde, pedra de tropeço, mas Ele é o grande resgatador das nossas almas, a rocha eterna, onde nós estamos firmes e ancorados. Ele é o pagador do preço da nossa redenção. Ele é quem disse para Pedro: olha, paga o imposto, o meu e o seu. Como Jesus é generoso. E a moeda não foi prata e nem ouro, mas foi o seu próprio sangue. E Ele nos redimiu com o seu próprio sangue. Bom testemunho, meus irmãos, sempre é o melhor caminho para anunciarmos o Evangelho. Jesus cumpriu toda a lei. E como Filho de Deus, nós somos cidadãos do céu, mas também cidadãos da terra. Honremos a Deus, bem como cumpramos os nossos deveres terrenos. Cumpra os seus deveres terrenos. O ganhador de almas é sábio.
E segundo William Barclay, o cristão que não cumpre com os deveres de um bom cidadão não só falha como cidadão, mas também como cristão. O bom cristão é um bom cidadão para a glória de Deus. Pague em vez de causar escândalo. Quantos crentes são acusados de maus pagadores, compram e não pagam? Viva a sua dupla cidadania, vivendo com honestidade, com sinceridade. Paulo diz o seguinte: antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Nós não podemos criar obstáculo ao Evangelho. Segundo Philippe Melanchthon, os amigos de Lutero, companheiro de Lutero na reforma do século XVI, ele diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, caridade. Que nós possamos viver a nossa dupla cidadania com sabedoria, ganhando outras vidas para o Senhor, e que possamos alcançar outras vidas com o Evangelho de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar?